igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos vocês que estão aqui hoje, louvando a Deus presencialmente, e também com todos aqueles que vão nos acompanhar pela online, ou mesmo posteriormente, depois de postado no YouTube. Nós glorificamos a Deus pela palavra que Ele sempre tem nos dado, alimentos genuínos para a edificação da nossa alma, do nosso espírito. Hoje o tema está em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. E é isso que nós temos a compartilhar, aquilo que Deus quer que a igreja se coloque nessa mensagem, se coloque diante do Senhor. Efésios 5, 18 e 19. Diz assim a palavra: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu oro as pessoas, os irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente, a igreja reunida na congregação, e com todos aqueles que estão nos acompanhando também online, recebendo esta palavra que o Senhor libera nesta noite. Enchei-vos do Espírito, que assim seja na vida de cada um, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar os irmãos que estão presentes. A tradução da atualizada também é bem parecida, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. O verbo embriagar aí, metusco, em grego, quer dizer embriagar, estar embriagado, ficar bêbado. Esse versículo ele tem sido usado aí como uma autorização para os cristãos beberem. Pergunta: será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Naturalmente que não há necessidade de nós chegarmos a esse ponto. Mas antes da gente dar uma explicação, vamos conhecer o contexto histórico quando Paulo escreve essa carta. Eu vou ter que fazer uma introdução sobre isso para depois ir no coração da mensagem. O hábito da embriaguez já era universal entre as populações pagãs, que não eram judias, né? Dos quais os cristãos de Éfeso, eles vieram antes da sua conversão. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo um contraste. Os aspectos religiosos da bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ela tinha um fator importante na religião pagã, nos festivais e nas adorações, especialmente a Dionísio, que se tornou e foi conhecido como Deus Pai. Nesses rituais de iniciação e de adoração a Dionísio, os bacantes, né, que eles estavam se iniciando, como se fosse fazer uma formatura, eles gritavam um mantra, invocando os nomes de Dionísio: Io, Io, Bromios, Io, Io, Detrites. O apóstolo Paulo está citando aqui um comportamento que não está em sintonia com a vontade do Senhor. Ele faz uma citação do livro de Provérbios 23 e 31, segundo a Septuaginta, aquela famosa tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, feito pelos 72 rabinos judeus que eram especialistas em grego, aonde o texto, na Septuaginta, ele consta assim: não vos embriagueis com vinho, mas falai com pessoas justas e falai ao andar. Não vos embriagueis com vinho, mas falai com pessoas justas e falai ao andar. E o texto, se vocês pegarem todo o versículo, mesmo na nossa tradução, ele fala aqui sobre as consequências que acontecem na vida de todo aquele que bebe. Então o apóstolo Paulo faz agora aqui essa
introdução do texto, já na nova aliança. Então ele se refere aqui aos irmãos de Éfeso, esses irmãos gregos, que antes de se converterem ao Senhor Jesus, eles eram adoradores do culto do deus grego Dionísio, ou Baco para os romanos. Era o deus do vinho, deus das festas, orgias, de insanidade, de rituais religiosos tremendamente promíscuos, né? Seria uma espécie de Zé Pilintra dos nossos dias. Os pagãos, especialmente aqui os adoradores de Dionísio, eles acreditavam que quando eles bebiam vinho, o Dionísio incorporava neles, entrava no seu corpo. Então eles se consideravam controlados por Dionísio, o que lhe davam poderes e habilidades especiais. Então eles bebiam porque eles sabiam ou imaginavam que eles seriam literalmente possessos, eles receberiam no seu corpo o deus Dionísio. E aí então eles passavam a profetizar, a cantar, a dançar, tocar músicas frenéticas e cometiam todo tipo de pecado sexual. Todos eles. Tudo que você imaginar e mais alguma coisa. Então, isso vinha do efeito do vinho, que Paulo chama aqui a palavra traduzida como dissolução, azotia, que quer dizer vida dissoluta, desperdício, descontrole, vida sem controle. Então, Paulo está dizendo literalmente, não sejam controlados pelo vinho, no qual há uma vida sem controle, mas sejam controlados pelo Espírito. A palavra enchei-vos, o verbo plenur, quer dizer encher totalmente, abastecer, encher até completar, é cumprir, é fazer a vontade de Deus. Encher até a boca é estar sob controle. A ideia da palavra no original é controle. Ou você é controlado por Dionísio, aqui simbolizando a bebida, nos nossos dias a gente diria Zé Pilintra, né? Ou você é controlado pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está falando para eles que agora não é para ser mais controlados pela bebida, agora eles devem ser controlados pelo Espírito Santo. E a gente observa que esse encheios, o verbo grego está no modo imperativo, então é um mandamento de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O verbo está no plural. Encheios é uma ordem para toda a comunidade cristã, toda a comunidade de discípulos. Todos aqueles que são verdadeiramente cristãos deveriam estar cheios do Espírito Santo. O verbo está na voz passiva. Deixai o Espírito Santo encher vocês, quer dizer, deixe que o Espírito Santo controle a sua vida. E o verbo está no presente de ação contínua. Devemos continuar ficando cheios do Espírito Santo a cada dia. Cada dia ele deve controlar as nossas vidas. Então a gente poderia resumir assim: vocês devem constante e continuamente deixar que o Espírito Santo controle as suas vidas. E quando ela passa do limite que a gente imagina, parece realmente que fica bêbado. Por isso essa comparação sábia do apóstolo Paulo. Lá em Atos 2, 4, vou ler o versículo 4, 15, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Esses homens não estão embriagados, diz o apóstolo Pedro, como vinho dispensando, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados, parecia que estavam bêbados. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então ele é para se fazer uma comparação. A bebida alcoólica controla a pessoa, porque quem bebe não fica sem beber. As pessoas falam que nem cigarro, não, larga a hora que quer, não larga não. Ah não, eu já fiquei 1 ano sem beber. Não, você ficou 1 ano e voltou porque sentiu necessidade. Então, é um controle que o álcool faz na vida da pessoa que bebe. O Espírito Santo, agora, quando é cheio do Espírito Santo, é ele que controla a tua vida. Ele faz a pessoa carnal, porque uma pessoa que bebe só faz coisas carnais, erradas. Quem é controlado pelo Espírito Santo, ele faz dela uma pessoa espiritual. A bebida alcoólica dá coragem para cometer crimes e pecados sexuais. O Espírito Santo promove a santificação, a santidade. A bebida inspira a cantar muitas canções. O Espírito Santo inspira a cantar hinos, salmos e cânticos espirituais. Talvez isso explique porque nos nossos dias atuais as músicas estão tão carnais que são utilizadas na maioria dos louvores da igreja. Esses hinos modernos em que expressam muito mais sentimento carnal do que realmente revelação da palavra.
A bebida produz alegria passageira, o Espírito Santo nos dá a alegria do Senhor. A bebida dá poder para a pessoa cometer erros, fazer bobagem. O sujeito bebe, vai dirigir, né? Acha que comigo não acontece nada, aí ele mata alguém. O Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado, vencer o mal, vencer o diabo. A bebida traz um vício até a morte. A pessoa que bebe vai beber até morrer se ela não for liberta. O Espírito Santo habita no crente, e cheio do Espírito Santo, ele vai fazer cada vez mais a vontade de Deus. A bebida deixa bêbado. Cheio do Espírito Santo, parece bêbado, de tanto poder, mas não está. Na bebida, o sujeito só faz loucuras que depois vão atrapalhar a sua vida. Cheio do Espírito Santo, traz sabedoria. Mas afinal, nossa geração, por que ela não é cheia do Espírito? Pelo menos a geração ocidental, e a gente vai falar sobre isso. Cada um planta o que bem entende. Você faz opção aquilo que você planta, mas a colheita é obrigatória. E quando uma geração ela não planta no Espírito, ela não colhe no Espírito. Em Gálatas 6, 7, 8 ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então ele fala isso. Então vamos lá. A luta que ele fala do Espírito é assim: ou vamos ficando cada vez mais cheios do Espírito, ou cheios da carne. Romanos 5, 5, capítulo 5, versículo 5, 6, vou ler pela tradução da King James atualizada. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se a gente observar hoje, no meio da igreja no sentido geral, especialmente do lado ocidental, e muito mais uma ênfase aqui no Brasil, uma igreja cheia de adultérios, pecados, escândalos sexuais, políticos, corrupção, envolvendo pastores, ministério de louvor, gente da liderança. O número de divórcios entre os evangélicos hoje praticamente empata com os ímpios, entre 45% e 50%, quer dizer, de cada 10, pelo menos 4 vão se divorciar em pouco tempo. Então hoje é comum, aumenta o número de suicídio. Por quê? Porque não são cheios do Espírito. Atos 6, 1, 3 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. O nível da igreja primitiva era muito interessante. Para fazer o serviço de diaconia, porque a palavra servir aqui é diaconia, servir as mesas, os homens tinham que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Hoje falta isso até na liderança. Ou ser cheios os olhos da carne, como Pedro escreve em 2 Pedro 2,14: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Diz ele, porque quanto mais se faz a vontade da carne, mais carnal se fica. Mas afinal, como ser cheio do Espírito Santo? Então vamos lá. Não existe intimidade com Deus fast food, comida rápida, do tipo peça agora e receba agora. A vontade carnal, ela tem que morrer para que a vontade de Deus prevaleça. Então é uma luta constante de intimidade. Um exemplo que a gente vai entender, para que seja esse a palavra que me ajude a esclarecer bem. Em Gênesis 32, versículos 24 a 31, nós vemos a história de Jacó. E diz que Jacó passou a noite inteira lutando com o anjo. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Madrugada,
E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: dá-me teste a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a face, Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu no sol, quando passou a Peniel, e manquejava da coxa. Então, aqui a gente vê primeiramente essa luta. Primeiro a gente vê que ele passou a noite inteira lutando com o anjo. Eu creio que a nossa vida toda é assim. Como é difícil a gente renunciar aos desejos da carne para ser cheio do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo eu preciso me esvaziar da carnalidade, não só do pecado, mas dos desejos errados. Então o que o anjo faz? Ele toca na coxa dele, que é um ponto de apoio da força de todo lutador. O jogador de futebol sabe o que significa ganhar uma pancada forte na coxa. Qualquer jogador, atleta. Então o anjo diz: agora você não vai ter mais o nome de Jacó, enganador, aquele que agarra pelo calcanhar. Você vai ter o nome de Israel. Israel significa lutador de Deus, campeão de Deus. Então Deus teve que fazer o quê? Quebrar, e ele ficou manquejando. Muitas vezes é necessário isso. Nós temos que ficar manquejando para podermos buscar ao Senhor. Mas aqui é interessante que Jacó não deixou o anjo ir até ser abençoado. Mas ele queria uma bênção de natureza espiritual. Ele não estava olhando a bênção material. Como muitos, a gente vê o quê? Os testemunhos. As redes sociais estão cheias. Os testemunhos, televisão, rádio, internet em geral, o que é? Coisas materiais. Agora aqui Jacó procura algo mais. O que acontece? Não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel. É isso que é ser cheio do Espírito. É uma mudança na pessoa. Não é a questão de: olha, eu saí dessa igreja, fui naquela, mas agora estou trabalhando à vontade. Não, é uma questão do que Deus está fazendo em você. Olha, eu era fofoqueiro, mentiroso. Agora eu não sou mais fofoqueiro, eu não sou mais mentiroso. Esse testemunho de vida, eu era um mau testemunho no meu trabalho, onde eu estou. Agora todos olham para mim e veem algo diferente na minha vida. Eu não preciso falar, porque quando nós precisamos falar, é porque ninguém está enxergando. Mas agora nós vamos tocar no coração da mensagem. Eu disse que não adianta querer intimidade com Deus para ser cheio do Espírito Santo. Intimidade fast food, rapidinha. Há um alto preço, e que nós vamos ver que quanto mais eu tenho, mais eu faço, e mais cheio sou. Atos 6,4. Eu vou ler na tradução Revista Atualizada e na Corrigida Fiel. Atualizada primeiro. Os apóstolos 12. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A Bíblia Viva traduz: então poderemos gastar todo o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino. Sem uma vida de oração, não há como ser cheio do Espírito Santo. Pois quanto mais cheio do Espírito sou, mais fome eu tenho da palavra e sede de oração. É interessante que quanto mais o Espírito controla a minha vida, mais eu quero orar e quero estar na sua palavra. E é interessante ver que no Antigo Testamento o Espírito Santo não foi dado para a habitação dos crentes, dos justos. Ele só veio depois do quê? Da glorificação de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Só depois da sua glorificação, inteirinho de 10 dias, o Espírito Santo veio à terra. Agora, eles não tinham o Espírito Santo constante com eles, mas eles oravam 3 vezes no dia. Até no Salmo 55, 16, 17: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Daniel 6,10:
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, o que eles foram para fazer para pegar o Daniel? A oração. Ele orava. Até hoje, quem ora demais incomoda. Entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O Espírito Santo hoje ele habita no crente, e por isso nós temos a obrigação moral e espiritual de orar mais do que eles. E por que isso não é feito? Lucas 12, 48, Jesus diz assim: mas aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Deus vai pedir muito mais, porque Ele nos deu o Espírito Santo, Ele mora em nós. Nós precisamos, quando se fala de cheio do Espírito Santo, descobrir uma coisa que foi perdida: descobrir o poder da oração de madrugada. As ações de madrugada na Bíblia, a gente dá para resumir aqui. Primeiro, Sansão, ele arrancou os portões de Gaza de madrugada, está lá em Juízes 16:3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade, com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Quer dizer, essa distância aí dava 60 quilômetros. 2 portões de ferro com 2 andares, pesado. Ele coloca nas costas, ele anda num caminho só de subida, e depois ele leva lá no alto do monte, 1,5 quilômetro, e coloca lá. Isso foi um insulto para os inimigos. Mas quem ia deitar um homem assim? Jesus ressuscitou de madrugada, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João 21, Jesus já não estava mais lá. Ruth se encontrou com Boaz de madrugada, e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu, e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Ruth 3:8. Israel foi liberto do Egito de madrugada. Êxodo 12:19. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Aí, Jesus nasceu de madrugada. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Paulo e Silas oravam e cantavam de madrugada, e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Todas as portas se abriram de madrugada. É de madrugada que ouviu-se a voz do noivo, e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí ao encontro. Mateus 25, 5, 6. Davi fala no Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Há de se pagar o preço da oração. A igreja, cada um de nós. O evangelista Dwight Moody, conhecido inclusive pelo comentário que tem bíblico, ele orava: Senhor, prepara o meu coração e depois batiza-me com o Teu Espírito. Deus nunca encherá com o seu Espírito uma pessoa que não se esvaziou dos seus pecados e dos seus desejos carnais através do arrependimento e do pedido de perdão. Em Gálatas 5, 16, 17, na Bíblia diz assim: eu os aconselho a obedecerem às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam.
Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Exatamente. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto que os nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estarão livres de suas pressões. Então, a primeira coisa que a gente entende, esse controle que Paulo fala, é exatamente o controle da carne ou do Espírito. Quanto mais controlado pela carne, menos queremos fazer as coisas do Espírito. O Espírito quer que nós estejamos congregados. Aí vem a pandemia e nos tira. Foi uma maravilha para muita gente. Tem gente que engatou a primeira, a segunda, depois a sexta marcha e nunca mais apareceu na congregação. Medo de quê? Medo de ser cheio do Espírito. Em Pentecostes, dia da colheita, 50 dias. Diz lá em Atos 1:14: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então Jesus ressuscitou. 40 dias ele ficou aqui ensinando sobre o reino de Deus. Aí ele ascende aos céus. É interessante, eu sempre falo de família, que Jesus foi muito cuidadoso nisso, porque ele falou muito sobre isso. Entre os 120 que começaram a igreja, a família dele estava lá, estava a mãe dele, Maria, e fala os irmãos dele. Então lá estavam o Tiago, o José, Judas e Simão, os 4 irmãos que Jesus tinha. O Tiago depois vai ser a coluna número 1 da igreja. Paulo fala Tiago, Cefas e João. E pelo menos 2 irmãs, porque Marcos fala no plural, né, irmãs. Então pelo menos 2 ele tinha. Então veja bem, entre os 120 nós tínhamos 7 que era da família de Jesus: a mãe, os irmãos e as irmãs. 40 dias ele subiu. Aí eles tiveram que esperar 10 dias para descer o Espírito Santo e serem batizados no Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo. Primeiro dia, aqui na terra: Senhor, envia o teu Espírito Santo. Lá no céu, eu já enviei. Segundo dia, aqui na terra: Senhor, envia o teu Espírito Santo. Lá no céu, eu já enviei. Está aguardando. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia: Senhor, envia o teu Espírito Santo. Então Atos 2 registra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Escutaram um som vindo do céu, como de um vento, parecia um vento, não era vento, veemente e impetuoso, forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados orando, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo, as línguas pareciam de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então tinha 120 línguas, algo que parecia isso, cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Que coisa maravilhosa! Quando começou a falar um idioma, outro, e assim estavam ali. Essa geração de cristãos de hoje busca as dores de uma tatuagem e de um piercing, mas não jejua, não ora 1 hora, e muito menos orar 1 hora de madrugada. Uma geração que gasta horas no celular, horas cantando, tocando e dançando, e fazendo muito barulho, mas não é cheia do Espírito. Tanto que os problemas de pecados na igreja não param. E uma igreja que não prega o Evangelho e que não é testemunho. Ser cheio do Espírito Santo exige intimidade com Deus. E intimidade não é feita às pressas. Aqui, as nossas orações, Deus nos desafia a uma vida de oração individual e coletiva, porque a igreja de Atos era assim. Charles Simon, que atuou na Primeira Guerra Mundial, um irmão, ele passava das 4 da manhã até as 8 orando a Deus. Aí depois ele ia para o consultório, porque ele também era médico. Cristãos cheios do Espírito Santo dá para se conhecer, dado uma medida, até pelo rosto. Atos 7:15 e 7:55.
Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. John Wesley passava das 4 às 6 da manhã orando de joelhos. As pessoas que viviam próximas a ele diziam que quando ele saía do quarto, o seu rosto brilhava, assim como a Bíblia fala de Moisés, de Jesus e de Estevão. Ser cheio é isso daí. Quanto mais cheio, mais eu quero. Então a palavra de Deus, a oração, ela não se torna mais um jugo. É algo prazeroso porque eu tenho, mas eu quero mais, porque o controle do Espírito Santo é maior. Então as minhas palavras serão de sabedoria. Aquilo que eu vou fazer, vou aconselhar, aquilo que eu vou tomar como decisão na minha vida, vem pela direção do Espírito Santo, porque Ele me controla. Então ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que nós temos aprendido. Ser cheio do Espírito Santo é uma mudança radical de uma vida carnal para uma vida espiritual. Atos 9:17. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Saulo foi transformado em Paulo, um homem carnal, violento, agora é transformado num apóstolo primoroso do Senhor. John Fletcher, ele impregnou as paredes do seu pequeno quarto com o hálito de suas orações, de tanto que ele gastava tempo orando a Deus, que entrava no quarto dele, via o hálito dele na parede, de tanto que esse homem orava a Deus e dizia: eu não me levanto desta cadeira enquanto não sentir que meu coração se elevou a Deus. Esses irmãos até hoje são citados porque pagaram o preço de intimidade com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter um caráter consagrado para fazer a diferença na obra de Deus. Atos 11, 24 e 26 diz assim, falando de Barnabé: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. A partir do momento que se torna cheio do Espírito Santo, deixa de ser maldoso, maligno, fofoqueiro, fuxiqueiro, encrenqueiro e passa a ser uma pessoa boa e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. É verdade, o Espírito Santo vai tirando essas coisas. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, o levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O prazer de estar juntos, ensinando, comungando. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então Deus mandou quem lá? Alguém cheio do Espírito Santo para transformar aquele povo, aqueles discípulos em cheios. Atos 13, 9 e 12. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos, esse irmão mago aí, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora, pois, contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, caiu maravilhado na doutrina do Senhor. Martinho Lutero, homem de Deus usado para a reformação, uma reforma que foi feita tremenda na igreja, ele disse: se eu deixar de empregar 2 horas de orações todas as manhãs, o diabo já teve vitória o dia inteiro. A consciência desses homens que fizeram a diferença é o tempo da oração, é vida de oração na palavra, porque Martinho Lutero foi um grande mestre. É por falta de ser cheios do Espírito que todo dia na igreja do Senhor tem divisão, gente saindo por causa de pecado. O que tira as pessoas hoje de igreja? Pecado. Dificilmente alguém sai de uma igreja e vai na outra porque está querendo aprender mais. Olha, naquela igreja ora mais, eu vou lá porque eles oram mais. Não, aprontou. Alguma coisa aprontou, então ele não quer ser corrigido, não quer ser disciplinado, ele corre para outro lugar para ser paparicado.
Judas fala assim, no versículo 16, irmão do Senhor Jesus: esses homens são exploradores constantes, eternos e insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São os exibicionistas espalhafatosos, e quando mostram consideração para com os outros, é só para conseguir alguma coisa em retribuição. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Divisões. A palavra apodiorismo, ela quer dizer não só apenas divisão e separação, mas eles falam de pessoas que, pelo seu mau exemplo, eles influenciam outras pessoas na congregação para seguir os seus passos. Portanto, a mente dessas pessoas é carnal, e elas são constantemente insatisfeitas. Então, sair de uma igreja é qualquer coisa, simples. Sensuais, a palavra psicos, de psique, fala o quê? De uma mente mundana, os seus desejos e apetites naturais. É só ver na internet e você vai ver o que os cristãos compartilham. É tudo que é carnal. Você não vê postando a gente orando, lendo a palavra, no discipulado. Não vê isso. Por quê? A mente é carnal, não são cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo implica estar orando com a congregação. Uma das coisas que nós vamos aprender, Atos 4, 23 e 31. Uma vez soltos, falando dos apóstolos, né? Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aí diz: o que faz essa igreja? Meu Deus, você está de novo, ó. E tendo orado, agora a congregação reunida, moveu-se o lugar em que todos estavam reunidos, congregados, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observa que uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que os membros são cheios, eles têm duas características ímpares. Eles oram e têm ousadia para pregar o Evangelho. Na Coreia do Sul, quando os cristãos começam a orar, para fazê-los parar de orar, tem que tocar um sino bem alto. Caso contrário, os nossos irmãos sul-coreanos oram sem cessar, não param. E eles oram também de madrugada. Por isso que a Coreia do Sul, além do progresso, saindo da destruição da guerra, para ser um país desenvolvido, hoje é o segundo maior país que envia missionários para o mundo. Superou o Brasil, só perde para os Estados Unidos. Por que ela superou o Brasil? Porque lá os cristãos oram mesmo. Cristãos cheios do Espírito Santo não suportam estar longe da congregação, de não estar congregado. A pandemia da Covid-19 veio para mostrar quem está cheio e quem não está. Quando se está cheio do Espírito, sente a necessidade de estar congregado, porque esta é a característica de um povo cheio do Espírito. Quando estamos cheios da carne, tanto faz como tanto fez. E o pior de tudo, a gente mente. Ou assume que está carnal, mente. Porque você não vai, não fui porque aí começa a contar mentira. Na China, a igreja não pode se reunir em templos ou grandes salões, como aqui nós podemos. Ela trabalha em torno das casas e lugares escondidos, com muita perseguição. Alguns anos atrás, os irmãos chineses só podiam se reunir no máximo 20 pessoas num lugar. As orações foram mudando, você consegue pôr um pouco mais. São milhões de cristãos que estão crescendo muito mais na China do que no Ocidente, especialmente se comparado ao Brasil. Aqui no Brasil nós temos grandes templos, grandes salões, nós temos ministério de louvor com equipamentos modernos, músicos profissionais, temos internet, temos a televisão, temos rádio, e nós não ganhamos nada de vidas novas em comparação com a igreja na China. O que tem a igreja da China? Ela é perseguida pelo Estado. A igreja lá, ela obedece ao Senhor Jesus. Ela não trabalha para o homem.
ela faz discípulos, lá é discipulado. Ela ora intensamente e ensina a Bíblia para os outros. Os irmãos, mesmo no meio da pobreza e do sofrimento, eles compartilham o amor fraternal e a comunhão uns com os outros. Aqui, nós temos que ter grupo de oração, círculo de oração, ministério de intercessão, e vocês veem como que é duro ter o grupo todo orando. Lá a igreja é o ministério de intercessão, lá a igreja é o grupo de oração, a igreja lá repete Atos 12:5, em todos os textos que falam de oração, eu cito esse versículo, não vou deixar hoje passar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Lá tem uma igreja que clama, uma igreja que ora. Aqui no Brasil, para a gente reunir até pastor para orar é difícil. O pastor não pode vir, manda secretário. Os nossos grupos hoje, nós temos grupos bons, que fazem reuniões, ensaios de 3 horas, chama o povo para orar. Igreja, ser cheio do Espírito Santo é uma escolha, mas é uma ordem divina. Enchei-vos do Espírito, e essa intimidade exige 2 níveis de oração: pessoal e congregacional. Eu vou fazer um desafio para a igreja e para todos aqueles que estão me ouvindo. Normalmente a maioria não trabalha domingo, então de sábado para domingo, das 2 às 3 horas, todos orando a Deus. Vamos orar a Deus? Para saber que em alguns pontos, seja em Agudos, fora, os que estão fora, das 2 às 3, um horário bom. Vamos aos poucos redescobrir o prazer. Por quê? Já se diz que não tem concorrência de madrugada, né? Quem ora de madrugada não tem concorrência, porque de madrugada tem gente fazendo de tudo, tem gente viajando, tem gente em festa. É interessante que quando você reúne a família, você pode varar a madrugada, comendo, bebendo ao lado da piscina. Agora, se você convocar para orar, não pode, porque é um povo cheio de carne, a carnalidade. A igreja, por que as igrejas no lugar aonde estão perseguição, elas conseguem fazer discípulos? Gente, nós estamos falando de mais de 200 milhões de cristãos. Eles estão orando, fazendo discípulos e pregando o evangelho. E a igreja que tem tudo isso, toda essa autonomia, não consegue ganhar tantas almas para Jesus, porque a maior parte das igrejas que crescem aqui é assim: sai membro de uma igreja pequena e vai para uma igreja maior. Então não ganhou alma. A igreja aumentou o número, mas o sujeito aprontou naquela igreja e foi para outra. Não são vidas alcançadas, vidas que não conhecem o evangelho. Hoje a gente compartilha, a igreja aqui, ela compartilha um monte de porcaria na internet, nas redes sociais. Muitos que não gostam nem de ouvir a verdade, porque pregar a palavra de Deus não significa necessariamente para agradar as pessoas, mas quando é para compartilhar links de palavras de verdade, nós gostamos de compartilhar mensagens de autoajuda. Nós não estamos preocupados com o inferno que vai à vida. Manda uma mensagem de autoajuda. E isso não mudou o quadro das pessoas. Mas sim, nós temos uma igreja cheia de problemas e pior, uma igreja onde pastores, líderes estão se suicidando. Porque nós, no Ocidente, não temos uma igreja cheia do Espírito. Nós temos uma igreja cheia da carne, da vontade humana. Então, quando essa igreja for cheia do Espírito, se congregar será uma delícia. Estar orando será saboroso. Quando se falar como na Coreia, como na China, irmãos, como na África, em muitos países na África, a Covid lá não fez estrago, está todo mundo, os especialistas estão tentando entender, mas lá eles fizeram uma reunião, reuniram-se milhões de pessoas só para orar. Na África, aquele monte de tribos, todos negros, na maioria, orando a Deus, um povo pobre, um povo que não tem recursos,
mas uma igreja que ora. É isso que Deus precisa nesse instante. Uma igreja que ora, porque uma igreja que ora será revestida de poder para pregar o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho, é fazer discípulos. A ordem de Jesus está em Marcos e Mateus: prega o Evangelho e faça discípulos. E esses discípulos têm que ser feitos na oração, têm que ser forjados no clamor. Nós nos tornamos um povo, se a gente for ver as desculpas que a gente dá para não estar congregando, deveríamos ter vergonha. Porque na China significa viver ou morrer. Tanto que na China, como especialmente na Coreia do Norte, a exigência de se trocar o nome do Senhor pelo nome do imperador. Vocês imaginam a vida dos cristãos, nossos irmãos? E eles, mesmo assim, não se calam. Ao invés de estarmos cheios da carne, testificando os prazeres, poderemos fazer como esses homens de Deus. A maioria deles tudo de 1800, 1700, 1500, e ainda são lembrados como homens da palavra e homens de oração. Então a ordem do Senhor é encher do Espírito. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo eu oro por cada pessoa que está ouvindo e recebendo essa mensagem, ouvindo o Senhor e vão ouvir, que o Senhor esteja enchendo do teu Espírito, levando uma comunhão de oração e na palavra, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, a tirar todos os desejos da carne que nos impede de estarmos na tua presença, mesmo aqueles que não podem orar de joelhos, que orem sentado, orem deitado, orem em pé, mas gaste tempo na tua presença. Faça, Senhor, Deus, ó Senhor, toca na nossa mente e no nosso coração e leva-nos a uma vida de oração e da palavra. Alimenta, Senhor, estarmos, Senhor, e quando chegarmos congregacionalmente, a congregação estando reunida em qualquer lugar, meu Deus, ali se faça presente um povo cheio do Espírito Santo, para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente faça discípulos, para que a gente possa anunciar Jesus nos quatro cantos aonde formos, e acima de tudo, que se vejam a presença de Jesus nas nossas vidas, no nosso caráter. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.